Abra a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Você que trouxe aí um exemplar bíblico, queira por gentileza abrir em Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Se você está do lado de alguém que não tem a Bíblia, ofereça a ele sua Bíblia para que a gente possa acompanhar um bom bocado da palavra do Senhor. Lucas capítulo 8 e o versículo de número 40 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era principal da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única de 12 anos. Quantos anos, irmãos? 12 anos. Que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Quantos anos, meus irmãos? 12 anos. E gastara com o médico todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E disse Jesus: quem me tocou? Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todos o povo porque lhe havia tocado e como ela havia ficado sã. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Podeis assentar em nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer mais uma vez pelo carinho que sempre que retorno a esta casa sou recebido pelos pastores e pelos obreiros, como também pelos irmãos da nave da igreja. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. O meu irmão não pôde estar aqui hoje devido ao excesso de trabalho. Ele e o Daniel estão com a missão que é para ficarem ricos até o final do ano. Eu disse a eles: boa sorte, vão nesta sua força, que não desvaleça. Glória a Jesus de Nazaré. Mas eu disse a ele: para estar lá hoje, metade do preço é da parte de Daniel e a metade do preço é da sua parte, que é vocês que estão falhando. Glória a Jesus. Brincadeiras à parte, irmão, amo esse casal. Quero aqui justificar um pouco o meu atraso. Ao sair para cá, estava de saída, chegou um casal que está enfrentando uma crise no casamento, e ali tivemos que atender, foi uma bênção, conseguimos reverter algumas chaves emocionais, e tomara que a gente consiga, das próximas vezes, fazer com que eles caminhem em direção a um matrimônio feliz. Nessa noite, um culto de Santa Ceia, eu gostaria de trazer uma mensagem cristocêntrica, para que nós pudéssemos sentir o quanto estamos na presença do Senhor. E enquanto estava ali sentado, ouvindo esses hinos maravilhosos de louvor ao Senhor, da época em que nós éramos realmente pentecostais e que os hinos realmente falavam com a gente. Hoje tem anjo de mais, espaço de menos, tem som de mais e letra de menos, mas é o tempo do povo, e eu brinco que eu sou um representante tardio do século passado, e o que me resta é pegar os meus vinis e escutar em casa, e de vez em quando dar glória a Deus, quando alguém louva um hino abençoado. Não tenho nada contra os hinos atuais, até gosto, mas quando aceitamos a Jesus eram esses hinos, e é com eles que a gente caminha. Os novos hoje, balança, que é uma beleza, o povo da glória, fico feliz também, e que Deus continue usando cada um segundo o seu talento, o seu tempo, sua cultura e seu modo. E eu me recordo que uma certa feita, em uma faculdade,
um rapaz se interessou, fraco de aparência, assim, não muito bonito, um camarada desprovido de capacidade aperfeiçoatória, feio, né? Tipo assim, o Daniel, ele resolveu se apaixonar pela menina mais bonita da sala. Você já prestou atenção que quanto mais feio o camarada é, mais ele atira alto, né? Ele gosta de investir alto, né? Glória a Jesus. E de repente ele chegou na menina mais bonita da sala e se declarou. A menina não só o humilhou, como o repreendeu, dizendo a ele que se tocasse a sua vil insignificância, que ela não ia se misturar com quem é fraco, desprovido de beleza. Parece que caiu do céu e caiu de cara, né? É o que sobrou do cruzamento de um trem com carreta. E ele não quis. Passando-se alguns dias, ele descobriu que aquela menina ia deixar de estudar, porque os pais não tinham mais condição de pagar a faculdade. Ele foi até o reitor e disse a ele que pagaria tudo, com uma única regra: ela não pode saber que fui eu que paguei. E de repente ela foi lá pedir para dar baixa e trancar a matéria, trancar a faculdade, e o reitor disse: olha, tudo está pago, mas quem pagou? Olha, a pessoa que pagou pediu segredo e você pode continuar morando, trabalhando e estudando aqui na faculdade, que está tudo pago. Ela se surpreendeu, insistiu, ele não disse quem era, e o tempo passou. Ao final de 4 anos, baile de formatura, todos se formaram, e lá criou coragem de novo, o patinho feio, o Zé da Silva, aquele que ao olhar no espelho se assusta, e resolveu chamar ela para ser par e entrar com ela no baile de formatura. Ela mais uma vez soltou os cachorros e humilhou ele. O reitor não aguentou, chamou ela e disse: sente aqui. Ela sentou e disse: sabe quem pagou tua faculdade? Foi fulano. Ela se assustou, começou a chorar. 1 ano depois eles se casaram e perguntaram para ela o porquê ela casou com ele. Por dó? Por pena? E a resposta dela foi extraordinária. Ela disse: como não amar alguém que me ama tanto assim? Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas como não amar um Cristo que nos amou tanto assim? Como não amar um Cristo que nos amou tanto assim? Por isso abrimos mão do mundo, por dó, por medo do inferno, talvez com vontade de ir para o céu. Não. Como não amar alguém que me amou tanto assim? E o que é que você vai buscar no culto? Uma bênção? Não. Como não amar alguém que me amou tanto assim? E se ele não curar a doença? Não tem problema. Como não amar alguém que me amou tanto assim? E se eu não conseguir os meus sonhos? Não tem problema. Como não amar alguém que me amou tanto assim? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua mão está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Certamente habitarei na casa do Senhor por longa jornada. Como não amar alguém que me ama tanto assim? Olha para o teu irmão que está do teu lado, só para dar aquela chacoalhada e irritar quem não gosta de ser incomodado, que é para ele sair depois reclamando: eu não gosto de pastor que faz isso, e eu gosto de futucar, porque eu sou nordestino e eu quero ver você dando glória. Olha para ele e diz: como não amar alguém que nos ama tanto assim? Senhores, eu sou apaixonado por personagem do sexo feminino na Bíblia. Queridos,
em uma época extremamente machista, em que mulher era tratada como objeto e não havia direito algum, direito de voz, direito de fala, direito de lugar. As mulheres só tinham 2 objetivos na vida: casar e procriar. Se uma mulher não conseguisse procriar, se ela não conseguisse engravidar, dava ao marido o direito de casar com outra, ou até mesmo acabar o casamento, mesmo que o problema fosse no marido, e nunca era. A mulher era tratada como qualquer objeto. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, a mulher é colocada na prateleira de coisas: não cobiçará a mulher do teu próximo e não cobiçará o gado do teu próximo. Era propriedade. Em uma época em que mulher não tinha direito, quando eu vejo mulheres se destacarem, eu fico abismado. Quando essas mulheres conseguem rasgar o véu da história e deixar seu nome escrito, eu digo, está aí uma mulher que vale a pena ser observada. É tão sério isso, que Abraão mente, e nós dizemos que ele é o pai da fé. Davi, ele trama, depois de ter adulterado, a morte do marido, e nós dizemos, Davi é homem segundo o coração de Deus. Mas uma mulher diz apenas uma frase, e nós temos ela como desmantelada, como louca, como sem fé, como sem esperança. A mulher de Jó disse apenas: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Quando eu olho para isso, veja, há uma incoerência muito grande. Jó era o homem mais rico da terra. Essa mulher era a mulher mais rica da terra. Jó teve vários filhos, e quem deu os filhos foi essa mulher. Quando Jó adoeceu e ficou pobre, ela ficou pobre com ele. Ela perdeu os filhos junto com ele. E num momento de fraqueza de sua vida, numa estafa psicológica, quando ela não aguenta mais, ela desabafa, mas não deixou de cuidar de Jó. E quando Deus virou o cativeiro, não deu a Jó outra mulher, era a mesma guerreira de sempre. Aprenda uma lição: não julgue teu irmão no momento de fraqueza, porque há um Deus no céu. Estamos diante de uma mulher aqui na Bíblia. A Bíblia nos nega seu nome, conhecemos ela apenas pela doença que lhe acometia: a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. Jesus está nos meados do seu ministério. O seu nome já havia se espalhado pelos 4 cantos da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Samaria, em toda aquela província. Jesus já tinha formado 12 discípulos. Jesus já tinha realizado alguns milagres. Não havia se afastado de Belém mais do que 150 quilômetros. Em roda de 150 quilômetros, Jesus faz o seu nome ganhar os 4 cantos da terra. Havia realizado milagres nas margens da Galileia, no Mar Morto, ali caminhando pelos becos de Jerusalém. O nome de Jesus havia ganhado os 4 lugares. A inveja havia se despontado. O sinédrio estava polvoroso, queria a cabeça de Jesus. E a ordem era: aonde o Messias chegar, alguém tem que prendê-lo, entregar ao centurião, e o centurião vai entregar até a Roma. Então Jesus, aonde pisasse o pé, estava correndo o risco de ser preso. Dia antes, Jesus havia multiplicado pães e peixes, alimentado cerca de 5.000 pessoas, só de homens, sem contar mulheres e crianças. Ele atravessa o mar em meio a uma tempestade, vai a um lugar chamado Gadara, e quando ele chega em Gadara, ele encontra um moço que está atormentado, quebrando guilhões. A história é conhecida da igreja. Aquele moço não tinha mais faculdade mental, não convivia em sociedade, talvez estivesse pior do que aqueles que vivem lá na Cracolândia. Não havia entorpecente nem droga, mas havia uma legião de demônios destruindo a capacidade de pensar, de decidir,
ir, de andar, de conviver, de sonhar, de amar. Jesus vai até aquele lugar e de repente ele vai de encontro ao Cristo, joga a cara no chão e diz: por que vieste me atormentar antes do tempo? Jesus ordena que aqueles espíritos saiam e algo extraordinário acontece. Aquele moço volta a ter vida, volta a ter cognição, volta a ter capacidade de conviver em sociedade. Olha para Jesus e diz: eu quero ir contigo. Jesus olha para ele e diz: volta para o meio dos teus e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. Em outra palavra, eu te faço um missionário em Gadara. Tu vai ganhar alma aqui em Gerasa, tu vai evangelizar aqui com o teu testemunho. Eu vou impactar esta cidade. E o que é que eu digo para você neste culto de Santa Ceia? Volta para os meios dos teus. Não reclama do culto, não fala do teu pastor, mas fala quão grandes coisas te fez Deus. As pessoas não querem o Cristo, e então Jesus vai até a cidade de Jairo, e de repente alguém anuncia na cidade: vai ter um culto, e é na praia. E quem é o pregador? É o meigo nazareno. E quem é o meigo nazareno? É aquele que curou o servo do centurião da cidade. Ei, é o mesmo? É. E é uma grande multidão na beira da praia esperando o Cristo. Gadara não quis, mas a cidade onde morava Jairo disse: nós queremos. Gadara recebeu o milagre e rejeitou o Messias, mas a cidade aonde nascera, aonde crescera aquela mulher do fluxo de sangue disse: nós queremos o Messias. O mundo diz: eu não quero, mas a igreja de Cristo diz: ora vem Senhor Jesus. É quadrado ser crente, nós dizemos: ora vem Senhor Jesus. É retrógrado, é religioso, são pessoas que estão com a cabeça virada, mas nós abrimos a nossa boca e dizemos: ora vem Senhor Jesus. Queridos, há uma grande multidão, mas apenas 3 personagens se destacam: Jesus, a mulher hemorrágica e Jairo. Ele rico, ela pobre. Ele importante, ela sem importância. Ele com amigos, ela sem amigos. Ele escacinagogo da sinagoga, o principal da sinagoga, a representação do sinédrio naquela cidade, a autoridade máxima daquela igreja. Ele foi acompanhado, ela foi sozinho. Ele foi em público, ela foi em secreto. Ele foi amparado, ela foi desamparada. Abrir o caminho para ele, para ela teve que caminhar por entre a multidão. Ele faz um pedido alto, ela faz um pedido em silêncio. Ele com força, ela sem força. Ele com qualidade, ela sem qualidade. Ele importante, ela uma miserável pecadora. Jesus atendeu os dois, mas antes atendeu a mulher do fluxo de sangue. Glória a Jesus. Ele, 12 anos, fazendo o aniversário da filha. Ela, 12 anos, perdendo o sangue. Ele, 12 anos, comemorando. Ela, 12 anos, perdendo. Ele, 12 anos, evoluindo. Ela, 12 anos, regredindo. Ele, 12 anos, no palácio. Ela, 12 anos, no calabouço. Ele, 12 anos, a pele cada dia mais jovem. Ela, 12 anos, a pele cada dia mais velha. Jesus atendeu os dois, mas antes atendeu a mulher do fluxo de sangue. Escuta, tem gente que vem para a igreja para ser visto, mas tem gente que vem para adorar. Tem gente que vem para a igreja
igreja mostrar a roupa, mas tem gente que vem para adorar. Tem gente que vem para a igreja por causa do pregador, mas tem gente que vem para a igreja por causa do Messias. Tem gente que vem para a igreja porque foi convidado. Tem gente que vem para a igreja porque nasceu de novo. Tem gente que vem para a igreja atrás de uma bênção. Tem gente que vem para a igreja para adorar em silêncio e dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Escuta, quem era essa mulher? O que a Bíblia diz? Qual era o mal que lhe acometia? Qual a história dela? O que podemos aprender com esta mulher? Queridos, primeiro, essa mulher, ela tinha um problema chamado fluxo de sangue. A lei mosaica dizia que a mulher, e aí foi feito para proteger a mulher. Lembra que eu falei que era um estado machista, uma época extremamente de homens sem um pico de conhecimento, para proteger a mulher. Deus diz: durante o período fértil, essa mulher está imunda. Era melhor dizer que estava imunda do que tentar explicar para estes homens que essas mulheres não podiam ter uma vida normal durante esse período. Infecções, problemas, falta de higiene, N razões. Então, essa mulher estava imunda durante 7 dias. Se ela sentasse em uma cadeira e um homem sentasse na cadeira que ela sentou, esse homem estava imundo por 7 dias. Se essa mulher saísse de dentro do lugar da cidade de refúgio e fosse até uma igreja, ela era apedrejada. Ela não podia tocar no Messias, ela não podia tocar no mestre, ela não podia chegar perto do sacerdote. Ela tinha que ficar na sua casa, isolada, trancada, em um lugar sem contato com ninguém durante 7 dias. Bom, lá se vai 12 anos. E 12 anos que esta mulher sofre. Primeiro, escute, se ela fosse casada, o marido tinha o direito de se separar e casar com outro. Então provavelmente essa mulher já não tinha mais marido. Se ela fosse solteira, ela não casaria de forma alguma. Esta mulher é abandonada quando deveria ser visitada. Por uma má interpretação de uma regra, maltrataram quem deveria ser abraçado. E aqui vai uma lição para você: quando a regra se sobrepõe ao ser humano, ela perde o sentido. Vou repetir para você levar para casa: quando a regra se sobrepõe ao ser humano, ela perde o sentido. Regras e princípios foram criados para o bem da humanidade. Quando esta regra e este princípio machuca até o semelhante, ela perdeu o sentido. Essa mulher, ela tem uma vida espiritual destruída durante 12 anos. Não recebe uma visita de pastor, não recebe uma visita da irmã do círculo de oração, não recebe uma visita do missionário, não recebe uma visita da melhor amiga. Ela é jogada, é esquecida, ela é imunda, ela não consegue ir num culto, ela não consegue adorar, ela não recebe uma oração. Os homens da época se aproveitam da situação para dilapidar seu patrimônio, deixam ela na miséria moral, na miséria espiritual, na miséria psicológica, doente, morrendo e definhando. 12 anos. 12 anos. As estruturas emocionais dessa mulher são testadas. Durante 12 anos, as resiliências psicoemocionais desta mulher são trituradas, perdendo sangue, hemorragia. Nós temos uma coisa chamada anemia. Anemia, perda de ferro, perda de capacidade de resiliência, depressão, transtorno emocional, insônia, noite mal dormida, caluniada quando deveria ser amparada, esquecida quando deveria ser lembrada, jogada no calabouço quando deveria ter sido carregada nas mãos, apontada quando alguém deveria ter cuidado das feridas, apedrejado quando alguém deveria colocar um escudo sobre ela. Por causa de uma má interpretação e de uma aplicação errônea de uma regra, essa mulher vive o pior inferno
que um personagem bíblico pode viver: solitária, sozinha e sem saúde, sem esperança, sem sonho e sem objetivo. Vocês têm ideia do que é isso? Não há explicação psiquiátrica para arrancar do calabouço emocional que essa mulher estava. Não tinha terapia do mundo que fizesse brilhar uma luz no calabouço de 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento. 12 anos de esquecimento. 12 anos de resiliência no lixo, de vida emocional em frangalhos, de pessoas apontando o dedo, isolada, sem conviver. O ser humano é um ser gregário. Nós precisamos do outro para nos preencher. Nós precisamos da aprovação do outro para continuar vivendo. O nosso ego, ele é eternamente inflado, frágil e ocupado. Essa mulher não tinha nem tempo para isso. Mas num dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. No calabouço de sua alma uma luz brilhou. Alguém diz: Jesus está na cidade. A palavra Jesus, o meigo nazareno, conseguiu rasgar o véu da escuridão, adentrar nas estruturas abaladas e erguer do calabouço uma alma dilacerada. E esta mulher resolve, depois de ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Jesus lhe trouxe fé. Deus transforma o choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Estou profetizando para você aqui nesta noite. Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Ouvir falar de Jesus lhe trouxe fé. A fé ilumina o nosso coração e nos faz enxergar o positivo, mesmo que pareça que não existe nada de bom. É a corda que te puxa do calabouço, é o nome Jesus. É a muleta que te faz andar em meio a uma alma quebrada, é Jesus. É os olhos do Espírito abatido em uma escuridão de tempestade, chama-se Jesus. Ouvir falar de Jesus lhe trouxe fé. Bendita seja todas as palavras ditas no silêncio, porque não há força maior do que a fé, nem voz mais alta do que uma oração. Talvez tu não tenha gritado, mas teu silêncio para Deus é um grito. A Bíblia diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Ouvir falar de Jesus lhe trouxe fé. Ninguém vai fazer por você, no fim das contas é contigo. Falar de fé, coragem, ei meu irmão, é o que te faz levantar no calabouço quando tudo está errado. Aquela mulher pega o corpo franzindo e fraco, e ela sai e inaugura um milagre que não existe na Bíblia. Como assim? Todo milagre é Deus tocando alguém, é o profeta tocando alguém, é Jesus tocando alguém. Esse aqui é o único milagre aonde é essa mulher tocando em Jesus. Está cheio de gente nas igrejas, aglomerando, fazendo barulho e cantando, mas tem poucos tocando em Jesus. Escuta, Jesus de Nazaré vai caminhando, e de repente ele diz: alguém me tocou. E eu sou apaixonado por Pedro, porque Pedro era colérico e não tem papa na língua. Pedro olha para Jesus e diz: a multidão te oprime e te aperta, e tu diz: alguém me tocou.
Deixa eu interpretar, sempre que eu prego isso eu gosto de interpretar. Pedro diz assim: Jesus, tu está na 25 de março, dia 23 de dezembro. Já roubaram a carteira do Pedro, pegaram a bolsa do Judas, Tomé já rasgaram até a barba, rasgaram a roupa de André. Está todo mundo te tocando. Jesus disse: não estão me tocando de qualquer jeito. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Há uma diferença muito grande entre dar glória e adorar. Há uma diferença muito grande entre vir à igreja e vir adorar. Há uma diferença muito grande entre abrir a boca e dizer glória a Deus, em abrir a boca e exaltar o nome do Senhor. Essa mulher machucada, deprimida, oprimida, sem esperança, dilacerada, sem fé, mas com o pingo de força que o nome de Jesus lhe deu, ela mergulha no meio da multidão e na escuridão de sua alma encontra no nome de Cristo a fé necessária para romper e vencer. Ela sabia que ao sair de casa seria apedrejada. Se ela fosse descoberta, morreria. Se ela tocasse no mestre, morreria. Mas mesmo contra tudo isso, falta de fé, de força, falta de ânimo, falta de apoio, falta de ajuda, falta de liberdade religiosa, liberdade espiritual, liberdade biológica, a capacidade de ser, de existir, de uma mulher. Ela rompe contra tudo isso, se invade no meio da multidão e ela diz: dá a minha bênção, porque eu não saio daqui sem receber a minha bênção. Essa mulher sai atrás de um útero. Não tinha nome, não tinha vida, não tinha espiritualidade, não tinha amigo, e não tinha útero, e não tinha saúde. Ela vai atrás de um útero. Ela não só recebe o útero, como também recebe a salvação da sua alma. Quando ela toca Jesus, ela recebe o milagre, mas continua com medo. Quando ela toca em Jesus, a hemorragia é estancada na hora, ela sente o milagre, mas continua com medo. E por que ela continua com medo? Porque tudo que ela aprendeu sobre os homens de fé daquela época, tudo que ela aprendeu sobre a religião da época, tudo que ela aprendeu sobre os doutores, sobre os escribas e sobre os fariseus, foi que se eu sair de casa, eu serei apedrejada. A regra precisa ser cumprida. Quantos de nós não estamos atacando o nosso irmão por causa de uma regra? Quantos de nós não estamos abandonando quando deveríamos abraçar? Quantos de nós não estamos perseguindo quando deveríamos ajudar? Quantos de nós não estamos criticando quando deveríamos defender? Por causa de uma regra que nós dizemos ser superior ao ser humano, por causa de um uso, por causa de um costume, por causa de uma roupa, por causa disso, por causa daquilo, por causa de uma opinião, porque eu ouvi dizer que fulano disse. Para de entender isso como afronta. Coloca a tua fé de lado, engole o orgulho, ama e diz: conte comigo, porque é para isso que tu foi chamado, para ser a imagem e semelhança de Jesus. Ei, essa mulher está com medo. Ela recebeu o milagre, mas ela recebe a salvação no momento que ela conta o que aconteceu e diz: agora eu vou morrer. Jesus olha para ela e chama de leprosa, hemorrágica, de imunda. Jesus chama de filha. Diante de toda a sociedade, Jesus limpa o nome dela. Era imunda, não é mais.
era doente, não é mais. Deixa eu traduzir para você nessa noite. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Bebia, não bebe mais. Se drogava, não se droga mais. A presença de Jesus não só cura o corpo, mas transforma o caráter do homem. Ei, faz o alcoólatra trocar o vinho jurubeba pelo suco da Santa Ceia. Faz a prostituta trocar a cama do motel pelos bancos do círculo de oração. Coloca o ladrão para ser tesoureiro da igreja e ele não pega R$1. A presença de Deus transforma, a presença de Deus muda, a presença de Jesus entra e diz: levanta, porque eu vou mudar a tua história. Escuta, ei, essa mulher nos dá uma definição do que é fé extraordinária. Primeiro, e se a prova chegar? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as tuas asas, e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerá terrores noturnos, nem seta que anda ao meio-dia. Há um Deus, há um Deus, há um Deus, há um Deus, há um Deus. Pastor, e se o vento soprar? Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, e se Deus disser não? Salmo 40, versículo 1. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Ei, e se eu perder o emprego? Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai chorando e levando a sua semente voltará com cânticos de alegria. Receba isso de Deus. Escuta, o que foi que esta mulher recebeu? Ei, essa mulher recebeu milagres extraordinários. Todas as bênçãos da salvação acompanharam o útero novo. Quais foram a bênção que acompanhou o útero novo? Para Éfeso, Jesus disse: vai comer da árvore da vida. Para Esmirna, vai ter a coroa da vida. Para Pérgamo, vou te dar do maná escondido. Para Tiatira, autoridade sobre as nações. Para Sardes, vou te dar vestes brancas. Para Filadélfia, vou te colocar como coluna na casa do meu Deus. E para Laodiceias, honra com assento no trono do Senhor. É isso que Ele lhe promete. Vale a pena ser fiel. Eita, glória a Jesus. Olhe para cá. Há um Deus no céu que nos deu o Cristo, porque nos amou primeiro. Não importa o quão negra esteja a tua alma, Deus é capaz de transformá-la em glória. Isso me faz lembrar de Romeu, um pastor batista americano. Em sua biografia ele conta que no quintal da casa do irmão mais velho encontraram o petróleo. O irmão se tornou milionário. E ele, um pobre pastor de uma igreja muito pequena. Um belo dia de Natal, o irmão dele para uma Mercedes zero na porta e entrega a chave e diz: esse é teu presente de Natal. Eles comemoraram, ele chorou, se alegrou e foi testar o carro novo, Mercedes zero. Saiu caminhando pelos bairros, parou em um determinado farol, a neve caindo. Duas crianças do lado, de repente um se aproximou e ficou olhando. E ele, um pouco com o coração mole pelo presente, disse: quer dar uma volta?
E o menino disse: o senhor me levaria nesse carro? Ele disse: levaria. Abriu a porta, o menino entrou, magricelo, pobre, humilde, passando a mão no couro marrom da Mercedes. Diz: que carro bonito, que cheiro bom. Ele disse: foi meu irmão que me deu. Ele disse: como eu queria. O menino. E o Romeu disse: queria um carro desse? Ele disse: não, queria ser um irmão assim. Romeu se comoveu. E o menino disse: podemos passar na porta da minha casa para eu mostrar para o meu irmão? Ele, um pouco mole pelo presente, disse: vamos. O menino magricelo desceu em um lugar de Coabe, muito simples. Desceu um pequeno calabouço e sumiu no escuro. Demorou-se alguns minutos, ele não voltava. E Romeu, impaciente, já estava para ir embora, quando emerge da escuridão, carregando nos braços um cadeirante. Ele coloca do lado do carro e diz: eu não te falei que um dia eu te mostraria um Mercedes? Então Romeu começa a escrever o livro dele. Um belo dia, o nosso irmão desceu do céu e foi ao calabouço do inferno, nos segurou nos braços e nos mostrou uma carruagem nova que nos leva para o céu. Receba a injeção de fé na sua alma e saiba que Cristo, estando no céu, não teve como usurpação e ser igual a Deus, mas desceu ao calabouço, tomando a posição de servo até a morte, morte de cruz, para emergir da sepultura ao terceiro dia, carregando no braço a minha e a tua alma cadavérica, e disse: eu vou para o Pai, mas eu retornarei, e quando eu retornar, levarei vocês para estar comigo. Sinta o abraço de Deus. Não é conversa de pregador, é Bíblia Sagrada. Deixa Deus te tocar, deixa o Espírito melhorar a tua fé, deixa Ele te tocar. Se entregue na presença dEle. Aleluia. Eu não tenho intenção de lhe emocionar, mas eu tenho intenção de que você, pela fé, sinta a presença do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto eu prego, a palavra de Deus quebra a pedra, talvez da incredulidade, talvez da tristeza, talvez da solidão, talvez da ignorância, quem sabe até da falta de esperança, e coloca no lugar da tristeza um candelabro de alegria, e você voltará para sua casa hoje dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eita, meu Deus, se eu pudesse eu passava a noite aqui falando de Jesus. Está um negócio gostoso aqui. Quem está sentindo, dê lugar, dê glória, sinta a presença do Senhor, adore, abre esta boca. Ei, como é que eu tenho? Olha, Pai, eu não tenho nada para te dar, apenas o fruto dos meus lábios. E qual é? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Para finalizar, talvez você não esteja escutando barulho de martelo, nem barulho de serrote, nem barulho de picareta, nem prego batendo, mas está acontecendo uma obra dentro de você e você não tem ideia. Certa feita passeava eu com a minha esposa, passando por um problema muito grande. E quando eu estou com um problema, eu tento não me enfiar dentro de um quarto. Eu fui para o shopping. Quando sou besta, é melhor sofrer no ar-condicionado. Aleluia. E de preferência tomando uma casquinha do McDonald's.
Eu sou assim. Estou aqui no shopping passeando com a minha esposa e de repente eu vi uma frase que dizia: estamos em obra. E eu sou curioso, achei interessante, porque eu já havia passado ali, não tinha visto aquilo. Eu não escutei nada, não vi nada, mas eu resolvi abrir a porta. Quando eu peguei no trinco que abri a porta, crente, quando está na prova, Deus fala por tudo, até tudo. Um hino na rua, frase de caminhão, frase de Kombi, tudo que tiver. Crente, quando está na prova, Deus fala. Eu abri a porta e de repente veio um barulho. Tinha mais de 50 homens atrás daquela porta. Barulho de martelo, serrote, maquita, tudo. Eu fechei a porta, o barulho sumiu. Abri a porta, o barulho começou. Fechei a porta, o barulho sumiu. E eu entendi. No subconsciente da sua alma, na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, o macacão do mestre Jesus, o carpinteiro, está preparado. De um lado tem serrote, do outro tem martelo, tem desempenador de madeira, tem chifre, tem tudo. Ele está ajeitando, ele está trabalhando. Tu não está ouvindo, mas ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. E antes do arrebatamento da igreja, essa obra vai estar pronta, ela vai estar pronta. Fique de pé, eu quero orar por você. Coloque a mão aí no teu coração e comece agora a ouvir o barulho do martelo e do serrote do meigo nazareno, o carpinteiro de Nazaré. Ele é especialista. As pessoas dizem: mas pau que nasce torto não se endireita. E eu digo: é por isso que ele é carpinteiro. Ele diz, há uma verdade que diz que Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. Isso é verdade. Mas tem uma verdade maior ainda. O Espírito Santo é o maior limpador, organizador de templo que já existe. Talvez você tenha dificuldade de enxergar, mas o macacão de trabalho, a bota de trabalho, o cinto de utilidades, e não é a do Batman não, é a espiritual, para colocar coração no lugar, esperança no lugar e fé no lugar, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sinta o trabalhar do martelo do mestre. Soberano Deus e eterno Pai, eu não tenho intenção de emocionar ninguém, mas que a tua real e vívida presença encontre no meio dos corações disponíveis lugar para brotar a esperança de uma nova geração. Que o teu Espírito cure. Sopra, Espírito de Deus. Não é uma ordem, quem sou eu para te dar ordem? Mas é um clamor de uma alma angustiada, é o clamor de um espírito quebrantado. E a tua palavra diz que um espírito quebrantado e um coração contrito não desprezará o Senhor. Espírito de Deus, aqueles que vão ceiar, que haja renovo, que haja graça, que haja teu Espírito Santo. E assim como aquela mulher venceu sem força, tendo como esperança teu nome, a tua igreja se agarra ao teu nome. Glória a Deus.